pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Brazilian Lounge Podcast, o podcast do mundo do iGaming, o podcast que vem até vocês através dos nossos patrocinadores. Já vou citar eles logo de cara, porque eles são os apoiadores que fazem acontecer o nosso episódio. Um agradecimento para Super Afiliados, para Cactus Gaming, Pragmatic Play, First Sportsbook, Online APS, a EBAC, iGaming Media, B-Sigma Bet Expo, que está se aproximando aí agora em abril, Prime Pag e a Calma, a produtora Calma Mídia, que faz a infraestrutura do nosso podcast aqui. Ao longo do programa vocês vão ver as marcas aparecendo aqui, então prestigie o trabalho deles, porque eles prestigiam o podcast para que a gente possa trazer esse episódio para vocês. Hoje é uma situação curiosa, eu não estou no estúdio pela primeira vez, eu não pude estar no estúdio, mas entrei remoto. Temos o Vitoldo, que também está remoto, se recuperando da condição que ele teve, do acidente que ele teve, ele vai falar melhor aí. Agora já está famoso, não é mais segredo. E o Alessandro está no estúdio original com o nosso convidado. Temos mais um convidado internacional, o Roberto Quattrini. O Alessandro vai apresentar ele melhor. Eu dou uma saudação para os meus colegas de bancada e deixo para vocês darem um alô e começarem o nosso bate-papo. Volta na gente, então. Legal. Muito obrigado, Magri. Mais uma vez, agradeço a todos por estarem aqui conosco. Primeiramente ao nosso convidado e depois volto para o Vitoldo para ele também dar as suas boas-vindas. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. É uma honra, um prazer enorme para nós. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Bom dia a todos. Que beleza! E obrigado por o convite. É um prazer meu estar aqui com vocês. O cara já começa italiano, aí a galera já... Onde que clica aqui para traduzir? Onde clica para traduzir? Cadê a legenda? Era brincadeira, ele fala Era português. brincadeira, vamos falar português. Vitoldo, contigo, meu amigo. Tudo bem? Fala, pessoal. Bom dia aí. Bom dia para vocês, para quem está assistindo, a gente nunca sabe. Vocês notaram, cara, que eu acho que se bobear a gente já entrevistou mais italiano do que brasileiro nesse podcast? Eu ia falar isso. Ancora um alto italiano. Está ganhando dos hispânicos, do costarriquenho. Com certeza, com certeza. É a segunda cidadania mais visitada aqui no podcast. Quattrini, é um grande prazer estar contigo aqui, cara. É uma figuraça. Gosto sempre de encontrar contigo aí, onde quer que seja. Sempre um bate-papo muito legal. Razão pela qual você está aqui. O bate-papo vai ser muito bacana. Bom dia, galera. Vamos tocar. Muito obrigado, Vitoldo. Muito obrigado, Ricardo. É mais uma daquelas figuras que a gente sempre encontra em todos os eventos, está presente. E uma das lendas, né, da nossa indústria. E por falar em lenda, no final, agora, né, no começo do ano, na verdade, tivemos lá o caso do André Feldman, uma belíssima homenagem na ICE. Para quem não conheceu, foi um dos que lutavam bravamente para ter... Opa, colocaram até na tela, a produção está melhorando. Colocaram na tela, é boa. O André Feldman e a sua esposa faleceram num acidente trágico e, enfim, é mais uma estrela que vai para o céu e a gente fica desamparado aqui com uma pessoa que lutou tanto, né? Foi um fato estremamente triste. Ele era um bom amigo e um ótimo profissional. Ele também era um casal fantástico. Que descansem em paz. Infelizmente, exato. Infelizmente, isso aconteceu num momento que estava tudo para explodir, né, no mercado, enfim. Mas vamos lá, pessoal. Eu, nessa volta aqui de podcast, para quem não sabe, a coisa é tão atemporal que às vezes se perde, né? A gente está no começo do ano. E nessa volta de podcast eu tinha conversado com o Vitoldo e o Magri também, acho que eu comentei com ele, para a gente trazer mais gente da indústria, os caras que formaram isso tudo. E você é um exemplo perfeito disso. Conta para mim, ou para nós, para todos, como é que foi esse teu ingresso? Como foi meu ingresso neste mundo? Sim. 2005-2025, sono esattamente 20 anni che sto neste mundo. Io comecei minha carreira depois da universidade nas telecomunicações. E
tive a chance e a sorte di lavorare então na Telecom Italia con un grande direttore generale, Mauro Sentinelli, che fu il cara che inventò prepago nel 1995 o algo assim. Então, depois de lá, estive na Itália, trabalhei na Vodafone, voltei para a TIM para fazer a startup da Venezuela. E depois encontrei, a final de 2005, Marco Sala, um grande o CEO do grupo da Untaula Automática, agora é CEO do De Agostini, que me convidou para a Untaula Automática. Desde então eu fui diretor comercial até 2011 da parte italiana de serviço. E em 2011 me pediram para vir a desenvolver o mercado brasileiro. Em 2013 all'Automatica, IGTech o IGT, perché tive varie passaggi, fizimos una parceria con Ebara para toccare operazione da istantanea da Lotteria de Rio de Janeiro. Você me está escutando, sim, porque eu perdi o áudio. Sim, perfeitamente. Perfeito. E trabalhamos junto com a Ebara até o final de 2016 e depois nos concentramos na famosa Lotex. Ganhamos a Lotex em 2020, mas desafortunadamente entrou a pandemia e tudo voltou a estaca zero. Ganhamos a Lotex con una parceria paritetica entre IGT e Scientific Game, e esta parceria se mantém até agora. E em 2023 ganhamos a concessão do Estado de Minas Gerais para a exploração da instantânea e da loteria tradicional. Então estamos desenvolvendo agora esta operação no Estado de Minas Gerais. Então, por isso você hoje encara esse desafio como CEO da Minerada Sorte. Exatamente. E ainda acumula mais a tarefa de ser o Country Manager da IGT. IGT passou por nomes, né? Sì, IGT passò per nome perché l'impresa nasceu come l'Automatica. L'Automatica. In 2006 a impresa adquirió a Gitec, a final de 2006. E in 2015, se non me lembro mal, passò a se chamar Gitec. In 2015 adquirió a IGT e começou a se chamar IGT. Perché l'Automatica era un nome molto forte, ma era un nome comerciale na Italia, che depois foi vendido para o Fundo Apollo, o nome. Então, desde 2011 que estou seguindo todo o desenvolvimento da regulação no Brasil e acho que é avanço muito importante o que foi feito no Brasil até o momento. Ovviamente tem muito mais a fazer, mas eu acredito que seja bom começo. Ótimo começo. Tá aí uma outra coisa importante que a gente normalmente recebe tanta gente ligado ao mundo da aposta esportiva, cassino e tal. E eu acho que também é a primeira vez que alguém especializado em loterias vem falar um pouco para nós, porque tudo isso aí está muito conectado, né? São, enfim, verticais dentro de um ecossistema que a gente, enfim, opera há tanto tempo, né? Eu vou fazer só mais uma aqui, depois já também libero para vocês, viu? É que eu tenho curiosidades, né? E esse negócio da Lotex foi uma decepção para o governo, as primeiras tentativas de leilão, né? Porque eles exageraram o preço, enfim, ninguém dava nem lance, né? E vocês conseguiram, e a pandemia, conta um pouco mais, a pandemia acabou com... A pandemia, ovviamente, era o período, não sei se você se lembra, que não se podia viajar, não se podia... tinha restrição total, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil, foram tomadas medidas. E o consórcio pediu para o então governo Temer, ou Bolsonaro, não me lembro, já estava Bolsonaro, acredito, que era o ministro era o Paulo Guedes. Então já era Bolsonaro. Era Bolsonaro. Exatamente. E pedimos 3 extensões de prazo, porque era impossível, neste período, trazer
colegas, companheiros de trabalho para montar um data center. Não, Fisicamente impossível. Inclusive, não era uma questão impossível. de. Fica difícil. Não, é impossível. Impossível. E por 2 vezes o governo não concedeu a extensão. Na terceira vez, ele não concederam mais a extensão. Então, tivemos que pagar uma multa, se não me lembro mal, de 25 milhões de reais, para não assinar o contrato, e todo voltou na estaca zero. E volta na estaca zero, e você acha que vai ter outro leilão? Eu espero que tenha outro leilão. Agora a Caixa está operando a loteria instantânea por um período, teoricamente, de 2 anos. E eu vi que a próxima audiência pública que está fazendo Regis Ludena, o secretário da SPA, entre o seu ponto a ser discutido, tem também uma medida para discutir de Lotex até 2025, até final de 2025. Então, acredito que seja a forma melhor se o governo decidisse de privatizar também Lotex. Lotex e todas as demais loterias, mas não porque eu seja contra a Caixa. É porque o primário escopo da Caixa é ser um banco. E ter, neste novo mundo do mercado do jogo, um operador de loteria engessado, porque vamos estar claro, a Caixa é engessada, mas não porque os colegas da Caixa não são profissionais. São engessados porque vivem em um mundo de regras completamente ilógico para um mercado tão aberto e tão rápido. Caixa, para sacar um novo produto, precisa de uma lei. Então, isso, evidentemente, é um dos motivos. Eu acredito, não tenho a bola de cristal para saber todas as verdades, mas você tem Caixa, que opera no Brasil, 210 milhões de pessoas, 4 bilhões de dólares de arrecadação. Um país como a Itália, faço exemplo da Itália, um jogo da Itália, Lotto, arrecada 8 bilhões de euros. A Itália é 27 vezes menor que Brasil e tem menos de 1/3 da população do Brasil. Pois é. E um jogo, uma população menor, claro que a renda per capita é maior, tá? Mas estamos mesmo falando assim, de 10 jogos. Mas mesmo assim. Outro grande problema é que estes grandes jogos, a gente tem sempre que se lembrar que o mundo da loteria, desde que nasceu, foi criado por sustentar causas sociais. Então, este princípio tem que ser sempre presente quando fazemos toda a discussão. Por isso eu acredito que, nisso concordo com Hamilton Noble da Ibarra, que a loteria estaduais e a loteria federais têm que encontrar a forma de conviver, porque cada um tem que financiar os projetos sociais do ente federativo ao qual ele pertence. Então, esta é a parte mais complicada. De tudo. Eu queria falar um negócio aqui, na verdade o meu tá bem foi para minha esposa que bateu na porta aqui, mas de qualquer forma eu já ia falar mesmo. Sabe o que acontece? Você está falando aí da Caixa Econômica que é engessada. Eu fui chefe do jurídico de uma empresa pública aqui no Rio de Janeiro e uma das atribuições dela era a produção de merenda. Tá? Aí você vai lá ver o seguinte, por que a cenoura que a empresa pública comprava custava 3 vezes o preço da cenoura que eu compro no mercado? Porque no edital que designava como é que ia ser a merenda, dizia que a cenoura tinha especificações mínimas. O caule dela tinha tanto de diâmetro, tinha que ter entre 12 e 16 centímetros. Então, o que acontece? O cara, para fornecer 100 quilos de cenoura, ele jogava outros 200 fora. Porque ele tem que cortar assim ali. A banana é a mesma coisa. Não podia ser uma banana desse tamanho. O mamão. Então, assim, é tanta coisa, cara, que o poder público fica sujeito que é impossível o cara competir da mesma maneira do que compete o particular, o privado.
Porque, assim, se você tiver que fazer um upgrade na tua plataforma, Patrino, irmão, tu vai chegar na primeira empresa de TI que aparecer na tua frente, vai contratar ao preço que tiver que contratar, vai resolver e daqui a uma semana o teu negócio está feito. Mas quando a empresa é pública, não pode, espera aí, a gente tem que licitar, aí abre o edital de licitação, aí vem alguém, impugna o edital de licitação, não sei o quê. Quando tu viu, o troço está obsoleto. Isso mesmo, exatamente. Já era, né? E além de toda esta parte burocrática, o verdadeiro problema é que a Caixa Loteria não é dona do sistema dela. Ela tem que esperar que a infraestrutura, que a tecnologia da Caixa Banco lhe dê a prioridade. Então, são vários problemas que ele enfrenta no dia a dia. Eu não vejo problema na Caixa ter o produto. Agora, do jeito que eles operam, onde eles seguram tudo para eles, quanto mais tempo possível eles seguram, isso é comum. Pode ter um título de capitalização, ele pode ter qualquer tipo de loteria, mas eu penso muito de uma forma liberal. Então... Concordo. A Caixa pode ter, e eu acho que deveria ter o produto da um ponto de vista de distribuição, porque a rede lotérica da Caixa é uma organização fantástica. Acho que é única no mundo e deveria ser protegida e alimentada. Por quê? Porque traz benefício direto à população brasileira. Então, eu estou dizendo que a concessão, a operação das loterias deveria ser privatizada, mantendo e cuidando das partes boas que a Caixa tem. Porque a Caixa tem partes fundamentais, tem o profissional bons, tem a rede fantástica, tem o sindicato da Febralot, que é único na sua concessão. Eu não vi, no outro lado do mundo, algo parecido funcionando também. Você tem razão, especialmente a capilaridade deles é fantástica. Né? Quer ver um exemplo prático, falando especificamente de loteria e de Caixa? A última vez que eu acessei a Caixa online para fazer um jogo de loteria, né? O sistema da Caixa online não aceita, por exemplo, fazer bolão. Eu só posso fazer aposta individual. Tem limite de aposta. Se eu não estiver enganado, não pode apostar mais do que 900 e qualquer coisa reais. Então, eu queria fazer um bolão para a Mega da Virada com os meus amigos e tal. Não pude utilizar o Caixa online. Enquanto isso, você vai olhar, a iniciativa privada está nadando de braçada com bolões de todo tipo, de toda a natureza. Não, mas isso volta outra vez a ser um problema técnico. Você joga na Caixa online e o sistema não te avisa se você ganhou. Tem que entrar e fazer tua verificação. Bem lembrado, tem que entrar lá para olhar. Ou espera na fila. Quando tem muitas pessoas jogando, o sistema te fala que o recurso está empenhado e tem que esperar na fila. Ele tem lá um ambiente que fala se a sua aposta foi premiada ou não. Mas você tem que ir lá, naquela seção do menu. Ela não te alerta. Ela não te avisa proativamente, não te dá um alerta. Exato.